Uma semana iluminada com o Papai do Céu, protegendo você, abençoando a sua casa e a sua família também. 18h30, depois do Datena, agora tá na hora. Tá na hora SC, abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado bem informado. E a gente, claro, deseja para você uma semana iluminada. Essas cenas aqui atrás, a gente já vai explicar do que se trata. Mas antes, o boa noite dela, Júlia Matos. Tudo bem, Julinha? Boa noite, boa semana? Boa noite, Cleiton. Boa semana para vocês aí de casa. Como sempre, a gente pede licença para entrar no seu lar com as informações e maiores destaques de todo o estado. E realmente, Cleiton, infelizmente, começando o programa novamente com essas imagens aqui que impressionam. Uma pancadaria, Cleiton, que aparentemente já vem de um caso antigo, é isso? Já teve, né? Pancadaria envolvendo taxista e motorista de aplicativo. Parece que deu uma amenizada. Agora, acabou entrando na parada motoristas que não são credenciados pelo aplicativo. E aí estariam furando todo um processo daqueles que estão credenciados. Que famosos... é muito importante também, né, Júlia? Desculpa. O pessoal pegar esse serviço, carro motorista, com aquele que é credenciado. Claro, os famosos clandestinos, os irregulares, né? Inclusive, aqueles que estão credenciados já lutam para que isso não aconteça, porque é um público que acaba tirando ali alguns dos consumidores que pedem o aplicativo. E olha só, tem dado briga que chega a porrada mesmo, né, Cleiton? O que é impressionante. Em 2 pontos da cidade, é isso? Exato. E a gente vai saber agora, então, na abertura do nosso Tá Na Hora desta segunda-feira, apenas o primeiro assunto de muitos que você vai acompanhar, 18h32. Uma concorrência que gera polêmica e, às vezes, pancadaria. No último final de semana, o estacionamento de 2 lugares virou ringue de luta. No Floripa Airport, o motorista estaria trabalhando de forma irregular, o que provocou a revolta de motoristas de aplicativos credenciados. No começo, uma discussão acalorada. Mais um clandestino. Depois, cenas lamentáveis. Clandestino. Vou descer pra faixa. E o 557 que está estacionado aqui está ocupado, ok? Então foi só o carro aí no lateral. A Polícia Militar de Santa Catarina informou que foi acionada no momento da ocorrência, mas ao chegar no local, os envolvidos já haviam se dispersado. Diante da recorrente situação, será intensificado o policiamento ostensivo na área do aeroporto, especialmente nos horários de maior movimentação, destacou o 4º Batalhão em nota. Além disso, a PM anunciou que está em andamento um planejamento para instalar barreiras de trânsito e realizar operações de fiscalização na saída do terminal. O objetivo é combater o transporte irregular de passageiros, preservar a ordem pública e garantir a segurança dos usuários. Já a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista, localizada no próprio aeroporto. E no sábado foi aberto um procedimento policial para apuração do fato e suas circunstâncias. O Floripa Airport reforçou que monitora constantemente a movimentação no terminal e colabora com as autoridades sempre que necessário. Reitera ainda que a administradora do aeroporto não tem o poder de polícia e, novamente, solicita a presença ostensiva dos órgãos de segurança, especialmente em horário de pico, destacou em nota. A empresa também lamentou o ocorrido, afirmando que situações como essa não condizem com o nível de qualidade e segurança das operações. Por fim, recomendou que os usuários não utilizem transporte clandestino e denunciem a prática aos canais oficiais, sejam das polícias, dos aplicativos ou da própria administradora do aeroporto. Também no final de semana, uma briga por causa do mesmo problema aconteceu em um posto de combustíveis, em frente à rodoviária Rita Maria, no centro da capital. Um motorista irregular estaria oferecendo o mesmo serviço, o que gerou revolta dos demais. Ele chegou a ficar desacordado por conta das lesões que sofreu. A Polícia Civil segue investigando. Diante de todos esses fatos que você acabou de ver, a gente vai conversar agora com 2 motoristas que prestam serviço de forma regular, credenciados pelo aplicativo. Eu começo perguntando para você, qual o perigo que a pessoa corre se fizer uma corrida com motorista irregular, como a gente viu na matéria? Ele corre o risco de ser sequestrado, ou pode acontecer de tudo, né? Pode ser um foragido da justiça. Ele não passou pelos filtros da Uber, né? Que tem os filtros
que eles pedem antecedentes criminais e tudo. Ah, boa. E é muito perigoso. Pode ser um psicopata de mal com a vida ali, coisa. E não dá certo no final. O prejuízo é grande. Com certeza. Bom, é uma concorrência desleal. Deixa eu perguntar para o segundo agora também. É uma concorrência desleal na questão do preço, mas a pessoa pode pagar um pouco mais barato, mas correr um risco lá na frente, né? O risco é grande, até porque quem está, um exemplo, uma corrida no aeroporto, as pessoas, o motorista que está credenciado, ele está esperando numa fila, às vezes espera por muito tempo, né? 1 hora e meia, esperando uma corrida ali para pegar uma corrida, sei lá, de 80, 90 reais, né? E o motorista que não é credenciado acaba abordando o passageiro que está ali, né? E pede para ele que ele cancele a corrida e faça a corrida por fora com ele, né? E para quem vai fazer essa corrida de forma legal, né? Tanto os aplicativos agora, eles conseguem, inclusive, filmar essas corridas. Essas corridas são filmadas pelos aplicativos, né? E qualquer problema, você pode encaminhar essa filmagem. E se caso esse passageiro tenha qualquer tipo de problema, ele pode também relatar, né? Para o aplicativo que tem todo o cadastro do motorista, né? Do CPF, tem foto, tem identificação do veículo do motorista, tem a placa, tem todas as informações ali necessárias, caso o motorista se sinta ameaçado, se sinta lesado de alguma forma. Fico pensando para aquele turista que chega em Floripa cheio de planos, né, Júlia? Já começa lá de cima olhando a cidade, que é maravilhosa. Várias praias, Floripa é uma cidade linda. E aí se depara, né, de opa, vamos para a cidade, vamos curtir. Aí se depara com esse tipo de cena, que não acontece só aqui, acontece no Brasil inteiro. Olha só, se você está irregular, procure fazer o seu cadastro e atuar como os demais. A gente não pode generalizar dizendo que todo motorista irregular vai acontecer ou um sequestro, ou algum tipo de crime, nada disso. A gente sabe que tem muita gente boa, só que está de forma irregular. Tem muito pai de família que acaba indo fazer um biquinho como motorista, mas que está irregular. Então, para você que está nessa situação, a gente gostaria que você fizesse pelas vias normais, tradicionais e como tem que ser. Vai lá e busque o seu credenciamento junto ao aplicativo para daí você ter a mesma oportunidade de trabalho desses aí que aguardam o momento certo para poder atuar. Porque, olha, esse tipo de cena, né, é lamentável. E uma segurança até para o próprio motorista. Porque quem pega o aplicativo, o motora sabe também o pico que ele vai. Claro que, se tratando de aeroporto, é uma situação diferente. Agora, a gente sabe que aqui o poder de quem pega um carro desse é maior do que aquele que pede tradicionalmente. Porque ele pode ir para um lugar muito longe e pode vir um dinheirinho a mais. Então, se credencie. A gente não está julgando você que está irregular, vai dar tudo errado. Não, a gente gostaria que você fosse igual aos outros. Não, e o credenciamento, assim como você falou, Cleiton, ele dá segurança ao motorista, porque credenciado, o aplicativo registra quantas horas você trabalhou, onde você passou, onde não passou, como é que foi o atendimento com o cliente. Então, tudo isso assegura você, motorista, em um caso de crime, por exemplo, ou alguma irregularidade, assim como o passageiro que tende a procurar segurança, né? Imagina, a minha mãe até hoje, Cleiton, morre de medo de eu pegar motorista de aplicativo. Então, eu pego e de vez em quando eu sou obrigada a mandar a localização para ela. Por quê? É um cuidado a mais, né? Claro. E eu só consigo passar a localização por causa do credenciamento, por causa do cadastro. Então, isso é segurança para o motorista e para o passageiro. E para que situações como essa não continuem acontecendo, porque, independente da briga que houve aqui, aquele que está cadastrado provavelmente na justiça terá um apelo muito maior. Eu fico só pensando no pai de família, esse aí, por exemplo, ó, chegar em casa desse jeito aí, porque está irregular. Imagina o trauma para ele e para a família também. Vamos mudar esse cenário, deixar que essa cena se transforme em arquivo. Para a gente não ficar atualizando. Agora a gente vai atualizar você agora de um assunto muito bom. Eu, particularmente, adoro. E a minha amiga aqui do lado também. Inclusive, ela trouxe até um leitinho. Para tomar o quê? O cafezinho. Porque hoje é o Dia Mundial do Café. É isso mesmo. Eu cheguei aqui na redação, pessoal, para o Tá Na Hora Santa Catarina, e o pessoal tomava café sem leite, tá? Eu dei um jeito de trazer já leite em pó, tudo que tinha pra gente poder... Cada um gosta do café de um jeito, Cleiton. Exato. Cada um gosta do café de um jeito. E olha só, é isso que a gente tá pedindo pra você, viu? Manda pro WhatsApp qual é o horário que você mais gosta de tomar café. Se o café tem algumas lembranças nostálgicas pra vocês, pra mim, lembra muito família. Então, o que vocês tiverem de memória ou de apreço com relação ao café, mande pra gente que a gente vai abrir aqui no Zap do Tá Na Hora. Coincidentemente, hoje, no Dia Mundial do Café, a garrafa, ó,
se esgotou, esvaziou rapidinho. Era 4 horas da tarde também. A gente tem um dedinho nervoso ali na redação. Jornalista quer tomar café, não adianta. Mas tem um que só vai de caneca e grande, que eu jamais vou falar aqui no ar. Não gosto de entregar ninguém, não sou corneta, não é do meu feitio e nunca vou dizer que é o editor Hermano. Jamais. Jamais. Jamais Esse diremos. adora. Eu tomo puro, você? Eu trago sempre leite, eu gosto de café com leite. Maravilha. E você já tomou o café? Qual maneira que você gosta de tomar o seu cafezinho? Manda zap no 489-9162-2676. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer um café ao vivo. Viu, Júlia Mares? Eu vou passar um cafezinho para você, Julinha, aqui no programa. Da hora. Fique ligado para tomar café com você em casa. Girando nosso estado de Santa Catarina, no norte, aqui do estado, uma mulher foi flagrada abandonando um cachorrinho no meio da estrada. Meu pai. No vídeo, ela aparece pilotando uma moto, estaciona no meio de uma estrada em Barra Velha, retira o animal, já aparecendo aí em tela cheia para você do compartimento, e deixa no chão o cachorrinho. E ele vai desesperado atrás dela, meio que sem entender o que está acontecendo. Ainda conseguimos ver o bichinho correndo atrás dela. Você vendo aí, olha só, parou a moto, largou sem a mínima, né? Gentileza. E aí o bichinho foi atrás dela completamente desesperado. Mas olha, é o tamanho de uma maldade que não tem nem como falar mais do que isso. Na verdade, tem. Mas o horário, Renato Santos, e como a gente está numa TV que é considerada a TV da família, eu queria falar poucas e boas para ela, porque essa aqui merece, Renato. Essa aí merece. Mas, infelizmente, a gente não pode, Renato. Meu Deus, tem novidade aí dessa... Vai, dessa aí. Boa noite. Pois é, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Temos novidade, a polícia já conseguiu identificar a autora desse abandono, desse cachorrinho, viu, Cleiton? Mas esse não foi o único caso não, Cleiton. No mesmo dia, no último dia 11, outros animais também sofreram maus tratos, também foram abandonados e na mesma cidade, aqui no litoral norte, lá em Barra Velha. O primeiro caso aconteceu no final do dia, já início da noite de sexta-feira do dia 11, onde uma mulher sai de um carro, para em uma determinada rua, lá de Barra Velha, com uma caixa com 10 filhotes de gatos. É isso mesmo. Haviam 10 filhotinhos, viu, Cleiton? Só que esses gatos tinham menos de 30 dias que haviam nascidos. Ela abandonou esses gatinhos em um terreno baldio e saiu como se nada tivesse acontecendo. Os vizinhos ouviram os miados desses bichinhos e foram até o local e fizeram o resgate desses animais. Só que, graças a Deus, Cleiton, tem pessoas de bom coração que foram lá e adotaram de primeira 6 desses gatinhos. A Fundação do Meio Ambiente, a Fujama, lá de Barra Velha, soube do ocorrido, foi até a localidade e conseguiu levar os outros 4 gatinhos para uma feira de adoção, que aconteceu no sábado. E no sábado mesmo, os outros 4 gatinhos também foram adotados e tiveram uma nova história em suas vidas. O segundo caso, Cleiton, é revoltante também. É desse cachorrinho que você mostrou na imagem, um filhotinho da raça Poodle. O que chama a atenção é que essa mulher, ela vai para uma área de mata com esse cachorrinho preso dentro daquele compartimento de colocar o capacete da moto. Ela tira o animal, abandona em uma estrada vicinal e sai dali daquele local, deixando o animal para trás. O bichinho até tenta acompanhar ela correndo atrás da moto, mas sem sucesso. Agora, o mais curioso e o que causa revolta também na população, viu, Cleiton? E a polícia está tentando identificar e encontrar, melhor dizendo, é que esse filhote de poodle até agora ainda não foi encontrado e não se sabe o que aconteceu com esse cachorrinho. Mas a boa notícia é que tanto a mulher que abandonou os gatinhos, quanto essa outra que também abandonou esse animal, já foram identificados pela polícia, vão prestar depoimentos já nos próximos dias e, segundo a delegada da Polícia Civil lá de Barra Velha, serão incriminadas por crime de maus tratos e também irão pagar uma multa bem alta. Tomara que paguem pelo crime, viu, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Meu Deus, e muito, né, o Renato? Olha, olhando a cena desse cachorrinho, que o cachorrinho, quando tá triste,
ele fica com o rabinho baixo, né? A cauda fica lá embaixo, é sinal de tristeza. Olha só, ele vira, ele nem sabe o que está acontecendo, olha para ela no primeiro momento e ela sai, ele tenta dar no pique, mas ele não tem força para fazer isso. O Renato deu 2 boas notícias, 3 na verdade, que as mulheres foram identificadas, a outra que uma família adotou os gatinhos, esses aí que foram abandonados, e eu gostaria de ter uma 4ª também, que esse cachorrinho, nessa altura do campeonato, agora 18 horas e 45 minutos, tenha sido adotado. Como estamos num programa estadual, eu faço um apelo. Você que está assistindo a gente ou conhece alguém que adotou esse cachorrinho, entre em contato com a nossa produção, por favor. A gente vai ter o maior prazer de saber a família que adotou esse cachorro. Qual foi a família santa que deu um lar para esse animalzinho abandonado, como a gente está vendo aqui. Quem faz isso aqui com um cachorrinho faz com uma pessoa. Será que quando ela era pequena ela teve algum problema de ter sido abandonada, algo nesse sentido? O crime desse aí, mas deveria ser uma multa, uma punição gigantesca. Não existe amor no mundo igual no cachorrinho. Claro que tem, pai, mãe, filho, essa coisa toda. Mas sincero, igual isso aqui, não tem não. Porque se você tem um cachorro em casa, sabe do que eu estou falando. Se você deixa o cachorro em casa, vai para o trabalho, aí você está no meio do caminho, opa, esqueci alguma coisa, eu tenho que voltar lá pegar. Em menos de 2 minutos você volta para casa e você abre a porta. Quando você abre a porta, para o cachorrinho parece uma eternidade. 2 minutos apenas, longe do cachorrinho. Mas você abriu a porta, qual é a reação? É aquela do rabinho abanando que parece que não encontra você há 1 ano, de tanta saudade. E só 2 minutos apenas. Quer prova de amor maior do que essa? Como tem gente má no mundo, né? Nos últimos dias, mais pessoas em situação de rua têm chamado a atenção na capital. Só aproveitar um gancho, porque eu estou atordoado com essa história. Eu já presenciei, acredito que a Júlia também, você de casa também. Tem muita pessoa em situação de rua que tem um cão. Você já percebeu? Você já andou? A pessoa não tem nada, mas o cachorrinho está lá, fiel, tomando chuva, passando fome, passando frio, e o cachorro não te abandona. Aí vai essa miserável e joga o cachorro. Pois bem, voltando ao assunto envolvendo pessoas em situação de rua, nesse fim de semana, o incêndio em uma das avenidas mais movimentadas da cidade chamou a atenção. E a nossa reportagem, a Sofia Gonzalez, junto com o Fernando Oliveira, hoje vai resumir não só essa história, como outras também. Típica essa cena de quem anda no centro de Florianópolis. Vem daí, Sofia Gonzalez. Começado em uma pilha de lixo em frente a um prédio na Avenida Mauro Ramos. Segundo testemunhas, as chamas se alastraram rapidamente pelo edifício, que fica ao lado de um posto de gasolina. Os bombeiros contiveram as chamas e o caso está sendo investigado. Ninguém ficou ferido. O ocorrido foi comentado pela vice-prefeita Mariane Matos em entrevista ao SCC Meio-Dia dessa segunda-feira. É a polícia que está investigando e o bombeiro também, né? Eu não tenho essa questão técnica para dizer se foi ou não criminoso, está sob a investigação, mas foi um descuido, né? Se não for criminoso, foi um descuido de pessoas que não têm condições de cuidarem de si, colocando que eles vão e tentam invadir. É um prédio comercial, é um prédio do lado de 2 postos de gasolina. Outra cena chocante foi registrada no centro da cidade. Essa foto foi tirada exatamente aqui neste local, na esquina da rua Tiradentes com a Saldanha Marinho, na última sexta-feira, às 4 horas da tarde, por um comerciante aqui da região. Ele contou que saiu do estabelecimento e registrou a mulher revirando o lixo. Deu a volta na quadra e quando retornou, ela já estava deitada entre os sacos. Situações como essa passaram a fazer parte da rotina de quem mora, circula e trabalha pelo centro. Aquilo ali gera uma tristeza na gente, né? Porque aquilo ali é uma cena, é um reflexo de um descaso, é um descuido com essa região aqui que poderia ser um pouquinho mais
fazerem um pouco mais do que já fazem. Não deixam de fazer, mas fazer um pouquinho mais para nós como empresários e moradores da região aqui, né? Isso traz miséria, traz sujeira, trazem pragas que atrapalham a gente no nosso dia a dia. Traz um pouco de insegurança para nós aqui. Eu, como pai de filhos pequenos, né, não consigo andar com eles com tranquilidade aqui na rua. Eu peço um pouco mais de segurança, um pouco mais de providências com esses moradores de rua, que são pessoas também, precisam de cuidados, precisam de ter dignidade, mas eles não podem estar na rua. A Albertina e o Júlio, moradores da região há 32 anos, tiveram que tomar uma decisão drástica. Há uma semana, eles venderam o apartamento onde moravam. Eles contam que há 3 ou 4 anos, a realidade era outra. Antes era bem tranquilo, a gente caminhava de noite, hoje já está ficando, não dá mais para ter essa tranquilidade que a gente tinha antigamente, entendeu? Eu sei também que é um problema que não é só de Florianópolis, mas está afetando muito a nossa área central aqui. E agora os problemas são diários. Estão arrancando placa do nome do prédio de bronze, várias arrancaram, também arrancaram um tampão de energia ali com 45 metros de fio para tirar o cobre, deu um prejuízo de R$6 mil para o prédio. Quer dizer, então a coisa está ficando bem difícil na área central de Florianópolis. Além disso, a insalubridade também foi um ponto decisivo para a mudança do casal. A fezes, urina, no nosso prédio mesmo. Ao abrir, tem que lavar tudo primeiro, juntar as fezes, fazer aquele trabalho com soda, todo dia, né? Sem falar que as calçadas mesmo estão imundas de gorduras e tem essa parte, principalmente da rua, que um lado é fezes, o outro é morador de rua. Entende? Quando não pega no sapato, eles esfregam na parede. Um dos pontos que contribui para a sujeira no entorno também é o serviço da coleta de lixo de acordo com os moradores. O recolhimento é feito uma vez ao dia no período noturno, mas para eles seria necessária uma frequência maior. É muito morador de rua, é muito lixo espalhado sem nenhum tipo de controle. Infelizmente, basta ver essa esquina aqui, ó. É comerciante querendo fechar a porta, é Santa Polônia. São restaurantes reclamando de moscas que acumulam, né, em função da sujeirada. E começa assim, tipo, 15 horas... Você pode observar que já tem lixo nesse momento e 17 horas é meia tonelada, entendeu? A gente teve muitas vitórias, mas agora, quanto a essa sujeira e encanamento, nós perdemos a batalha. Infelizmente, perdemos a batalha. Poxa, para essa senhora falar isso, que nós perdemos a batalha, eu estou quase concordando com ela. Porque eu estou cansado de muito blá, blá, blá e pouca atitude. Vamos ser sinceros, gente. Vamos parar, né? Ok, tem muita ação. Fizeram uma internação involuntária ano passado? Passou a bastar internação voluntária, não foi, Odinei? 4 pessoas. 4 pessoas. Aliás, foi divulgado que foram 60. Nós fizemos um levantamento junto ao Ministério Público e descobrimos 4. E passou a eleição, acabou a internação involuntária. Sabemos e quero destacar, é preciso, necessário, como o jornalismo pede. O secretário de Assistência Social, Bruno Souza, está na rua e está, sim, tentando fazer um bom papel. Agora, sozinho, ele não vai conseguir mudar esse cenário, não. E para lá em cima, né? Na justiça, nas leis. Porque tem muita gente que é dependente, já virou para outro lado, está assaltando, está cometendo roubo, sem generalizar. Aqui, por exemplo, no último sábado, eu estava passando bem em frente quando aconteceu isso aí. E o relato que eu tive é que as 2 pessoas que colocaram fogo, colocaram em situação de rua, tentaram roubar um carro que estava estacionado ali. Então, mas, olha só, essa foto realmente hoje rodou o estado todo, né? Essa foto, olha, vou te contar. Você acha que eu fico revoltado? Eu fico triste. Essa foto chegou, inclusive, de um telespectador, que a gente agradece, através do nosso WhatsApp, 48991622676. E você pode também colaborar com a gente se tiver alguma foto interessante no centro da cidade. Isso aqui, ó, mas nem o pior bicho, que é o rato, nesse tipo de sujeira, consegue ficar. Mas esse rapaz, provavelmente dependente, é uma mulher? Bom, enfim, vamos dar uma checada. Uns dizem que é mulher, outros dizem que é um homem. Essa pessoa aqui, sem a mínima dignidade, sem a mínima noção de higiene, de nada disso, mergulhada e dormindo literalmente com a cabeça no lixo. É triste, mas esse é o nosso cenário.
Mas aí, Júlia Matos, tem aquela situação que é a seguinte, né? Passando aqui na aérea, Júlia. A gente está no ponto da cidade que antigamente a gente tropeçava numa lajota, né? Mas hoje não, a gente pode tropeçar numa pessoa em situação de rua. Tá dando... Opa! Desculpa, foi mal, pode continuar dormindo aí. Quer ver o exemplo disso? Terminal Rita Maria, no centro da cidade. Ali é assim. À noite, meu Deus. Quando chove, então, tu tem que andar assim, ó, tropeçando para cá, fazendo zigue-zague, senão você tropeça numa pessoa dessa. Toca, Júlia. Cleiton, e fica a pergunta, né? Quem somos nós no meio disso? Como é que a gente chegou até aqui? Que tipo de sociedade a gente está criando, né? Vou seguir com mais imagens impressionantes, agora vindo de Tubarão, no sul do estado. Um motorista teve um mal súbito no volante e atingiu vários outros veículos. Olha só, a gente recebeu essa imagem e falou sobre ela durante essa tarde na redação, porque elas são realmente impressionantes. Olha só, alguns dos vizinhos, aqueles que estavam nos comércios ao redor, foram até o carro para tentar ajudar esse motorista enquanto ele passava mal e o carro, olha só, né? Chegou a sair fumaça, a gente viu que a batida aqui não foi tranquila, provavelmente esse mal súbito aconteceu logo no início da rua, porque pelo que a gente vê, ele vem direto aqui na esquina. E olha só, o desespero do pessoal tentando ajudar, pessoal. Quem vem com mais informações pra gente é a Emanuela Justino, que tem mais detalhes dessa ocorrência, olha só. Essa ocorrência aconteceu nesse domingo aqui no sul do estado, em Tubarão, na Avenida Pedro Zappellini. Foi registrado tudo por alguns moradores de um prédio que fica bem em frente ali do estabelecimento onde esse carro acabou colidindo. A informação da Polícia Militar, do comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Tubarão, do comandante Bona Portão, esse motorista, na verdade, ele teria passado mal aproximadamente 800 metros, porque antes tinha um semáforo e aí ele já saiu desse semáforo acelerando. Acabou, então, colidindo com alguns carros que estavam estacionados ali na rua. Ele também passou por cima de uma placa e acabou colidindo com uma máquina de frango que estava na rua. Logo em seguida, ele bateu contra esse estabelecimento que fica ali na esquina. A gente viu que logo depois começou uma correria, porque dá para ver que o motorista, mesmo depois parado ali o carro, ele continua acelerando, né? Então, o pessoal até tenta quebrar o vidro do carro. A gente vê muita gente acaba correndo ali, acabou aglomerando muita gente. Eles tentaram, então, tirar o motorista. Depois eles conseguiram tirar do veículo porque começou a sair muita fumaça do carro. A informação, então, é que depois o Corpo de Bombeiros foi acionado, a Polícia Militar também foi no local, né? Esse motorista teria passado mal ao volante. A informação da Polícia Militar é que eles ofereceram, então, para ele fazer o teste do bafômetro. Esse motorista não aceitou, né? Não teria aceitado fazer o teste do bafômetro, mas, segundo o comandante, ele não tinha sinais de embriaguez. Ele teve algumas escoriações pelo corpo e logo depois, então, ele foi encaminhado ao hospital de Tubarão. Mas realmente foi um susto muito grande para quem estava passando ali na hora, né? Como a gente viu, muita movimentação ali, acabou colidindo com os veículos e ele foi, então, encaminhado ao hospital, registrando aí essa ocorrência que aconteceu nesse final de semana aqui no sul do estado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. O que mais impressiona é que num acidente dessa magnitude, ele tenha saído bem, né? Apenas com algumas escoriações, como a Manu falou, e que ninguém tenha sido ferido durante esses quase 800 metros em que esse homem passou mal, né? A gente espera agora que ele esteja bem. Agora, você aí de casa, quem nunca passou perrengue para acessar a ponte Hercílio Luz vindo do Estreito? Bem, pensando nisso, a Prefeitura de Florianópolis realiza mudanças no trânsito e uma obra promete ajudar na fluidez do local. O Thiago Pires e o Nereu Filho explicam melhor pra gente com imagens muito, eu diria assim, ensinadoras, né? Olha só. Desde 2019, quando a ponte Hercílio Luz foi reinaugurada, ela tem um papel importante como alternativa de acesso e saída da ilha, dando apoio às pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Porém, quem precisa acessar a ponte vindo do continente sofre constantemente com o transtorno no entroncamento das ruas Eurico Gaspar Dutra com a 14 de julho, poucos metros antes da cabeceira. Transtorno que fez com que o município realizasse mudanças no trânsito da região e a construção de uma obra que terá início ainda nesse mês, obrigando os motoristas a realizarem um novo percurso antes de acessar a ponte. Com a nova obra no local, todos os veículos que estiverem vindo do Estreito para acessar a ponte Hercílio Luz pela Eurico Gaspar Dutra serão obrigados a dobrar à direita na Governador Ivo Silveira e acessar o primeiro retorno.
Técnicos já trabalham no local e, segundo a Guarda Municipal, as mudanças são necessárias para dar mais fluidez no trânsito. Nesse momento existe uma mudança porque realmente o trânsito não está bom. A mobilidade nesse ponto, ela está devendo muito e é por isso que está acontecendo uma mudança. Se o trânsito estivesse bom, não haveria necessidade de alguma alteração. Essa obra que vai ser feita aqui na cabeceira da ponte, na região do continente, tende a trazer uma melhoria na mobilidade e trazer um espaço maior para os condutores conseguirem negociar essa entrada no fluxo. Não só essa obra, a gente precisa também que a ponte Hercílio Luz seja colocada em sentido único na região, para a região central, nos horários de pico. Seja colocado a ponte Hercílio Luz em sentido único no sentido centro, no horário de pico da manhã, no sentido continente, no horário de pico, na região, no horário da tarde. De acordo com a Guarda Municipal, esta mudança vai fazer com que a concorrência para acessar a ponte seja um pouco mais fácil. Isso porque os veículos têm que acessar aqui a Ivo Silveira e realizar esse caminho, esse retorno pela 14 de julho até a ponte Hercílio Luz. Tem um trecho maior para poder dar liberdade e mais atenção para entrar à direita e acessar a via única de acesso à ponte Hercílio Luz. Pensando na continuidade da fluidez, uma outra mudança está sendo programada na entrada da ilha. Uma espécie de binário na região do Parque da Luz pretende agilizar o trânsito na área central da cidade. Para que o condutor saia à direita da ponte Hercílio Luz em 2 faixas no horário de pico e que chegando na primeira esquina da Top Market, ele tem três grandes possibilidades. A primeira, ele pega a esquerda e acessa a Rio Branco, ou ele toca reto, acessa a Frestolentino, ou a direita, que vai ser o maior fluxo para descer já naquele tobogã, aquela descida forte que tem ali e já acessar a Avenida Beira-Mar Norte, tirando todo esse grande fluxo de todo aquele trajeto dos hotéis, da Almirante Lamego, que realmente trouxe um grande problema quando a gente inverteu a ponte Hercílio Luz nos horários de pico. Por enquanto, as alterações no trânsito da região do Estreito estão acontecendo durante o horário de pico. Mas seja pela mudança, pela novidade ou pelo transtorno, quem passa por ali divide opiniões. Complicado, né, chefe? Complicado? Muito complicado. Faz coisa pra piorar o trânsito, porque tá louco. Tá pior? Pô, bem pior, né? Faz 1 hora aí na fila, pô. Tá melhor, tá melhor. Melhor? Imagens instrutivas. Eu tenho certeza que você aí de casa que também viu essas imagens de cima com o nosso drone aqui do STC SBT entendeu sobre as mudanças desta obra. Quem quer café? Eu quero café, Cleiton. Olha vamos o café. Hoje olha o que é ele o dia preparou mundial aqui. do café. Olha a mesinha que a gente preparou aqui. Sentar? Senta aqui, por gentileza. Ah, que coisa querida. Senta aí, Meu já que Deus você do céu. é a nossa nova parceira aqui do nosso Tá Na Hora. Hoje, dia mundial do café. Qual câmera tá em mim? É 1 ou Marlene? A 1 tá fechadinha, olha. Essa aqui, a gente tá na 2. Ó, tem um cafezinho ali, tá vendo? Ó? Olha como eu tô mimada, tá, pessoal? Ó, cheira. Ai, coisa boa. Vou passar o cafezinho. Enquanto isso, ó, é o que é? Dionei já quer levar o café, ó. Ah, é? O café no carro, é? Sim. Trocar o café pelo... Vamos abrindo o zap tá enquanto brincando. isso. Olha só, calma, vamos passar o cafezinho. Mas vai lendo o zap, Júlia. Vai. O pessoal já mandou pra gente, Cleiton. Boa. Acho que só a gente gosta de café. Olha só. Ó, o Rony Peterson de São José botou. Boa noite, só tomo café com leite e um misto quente, coisa boa. Ó, a mensagem do Tem que vir Rony. acompanhado de alguma coisa pra comer, com certeza. Exato, tá passando cheirinho, tá bom. Mais um. Rosana. Boa noite. Acabamos de tomar nosso café quentinho. Está frio em Chapecó, olha só. Pede um cafezinho por aqui. Eu e minha mãe, Eulália, apreciamos muito. Tem aquele cafezinho que dividido com alguém que a gente ama se torna um café muito mais importante. Cafezinho com pãozinho, tá ali, ó. Até foto, ó. Ó, quase que você até o merchan do mercado. Que linda garrafa. Eu gosto de café com cuca, bolinho de chuva. Bolinho de chuva. É bom, né? Pessoal, aqui tá quase pronto, hein? E vou contar pra vocês aí de casa. meu Eu Deus. cresci lá em Palhoça com a chácara do seu Dedé, que tinha um cafezal. Também conhecido como seu avô. Meu avô. Certo. Então, a gente fazia a colheita do café, deixava no sol pra secar, Aliás, passava no pilão. Era um café diferente, um café que a gente não tem hoje em dia. Ele é um MacGyver lá no sítio, né? E fazia de tudo. Coisa boa. Tem mais, ó. Até pega ovo, né? No chapéu. A Tereza, boa noite. Meu cafezinho é preto e amargo. 100% café puro. Boa, Tereza! Aê, do café puro. Ah, foto pra gente, olha ali. Que linda essa xícara também. Aqui, esse é um baita cafezinho. E esse aqui, café aí, Cleiton? tá quase. Claro, né? Eu tô mimada e paciente. Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá pingando aqui, ó. Ó o que a gente faz aqui, ó.
Ó, para não tomar muito tempo, a gente Muito volta bom. aqui, certo? Já te ajudo. Ajuda lá a fechar a garrafinha. Aqui. Vai, isso. Inclusive, deixa eu deixar uma obrigada muito grande. Pra quem? A nossa querida Edna. A Edna. Que é quem faz o nosso Ei. café da tarde, a coisa mais querida desse SCC-SBT. Eu sou suspeito de falar da Edna, né? Desde o tempo do primeiro impacto. Tá fechadinho aí, Ednei? Tá tudo certinho? Tá fechadinho. Ô, Júlia, presta atenção agora da obra-prima que vai sair aqui. Olha só, pessoal, eu vou ficar pertinho, o pessoal de casa sentir o barulhinho Do café. do café saindo aqui, tá? Olha só. O cheirinho só eu tô sabendo, tá, Cleiton? Ó o barulhinho. Aí. Tô tampando? Aqui, ó. Pode deixar que eu faço. Aqui, ó o barulhinho. Eu quero botar o barulhinho aqui, ó. Ó. Experimenta. Isso que é café. E o pessoal de casa não tá sentindo o cheirinho, né, Cleiton? Meu Deus, prova. Muito obrigada. Peraí. Prova. Pega direitinho na xícara, isso. Vou Tem um pegar aqui negocinho bem pra pegar. bonitinho. É. Peraí. Isso. Um café. E feito por quem a gente gosta, não é melhor? Depois que a gente casa, a gente aprende. Aprendeu só depois, Cleiton? Ó, o Chico, não. Olha, Chico, boa noite. Eu gosto de tomar café com leite, com uma bolacha de maisena. Uma delícia. Uma delícia. Posso dar uma bicadinha? Posso dar uma bicadinha no café? Por favor, Cleiton, vamos dividir. Eu vou pegar desse lado, porque aqui tá sujo de batom. Ficou bom. Coisa boa. Cleiton, muito obrigada. Olha como eu fui mimada agora, pessoal. Dá mais uma bicadinha desse lado. Vou dar mais uma bicadinha. Pra você aí de casa, a gente convida sempre a tomar um cafezinho com a gente quando estiver assistindo Tá Na Hora, pra finalizar o dia. Aqui na 1, senão de onde infarta, vai. Aqui, é pra eu chamar o destaque? O giro de Santa notícias. Catarina. Giro de notícias, pessoal, no cafezinho. Um adolescente de 14 anos ficou ferido após uma colisão entre a bicicleta que ele conduzia e um caminhão, por volta do meio-dia desta segunda-feira em Gaspar, no Vale do Itajaí. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar da cidade, que recebeu o chamado por meio da Central 193. Ao chegar ao local, as guarnições das viaturas identificaram que o jovem já havia saído da via e estava dentro de uma residência próximo, sentado, consciente, orientado e com os sinais vitais estáveis. Agora olha só essa história. O homem procurado por homicídio é preso com 171 quilos de maconha e skunk em Joinville. 171 quilos de maconha e skunk. Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde desta segunda-feira 2 homens. Um deles procurado pelo crime de homicídio. O veículo ocupado pelos envolvidos não recebeu ordem de parada na BR-101 e fugiu em alta velocidade. Depois de acessar a rodovia estadual SC-418, percebendo que não conseguia escapar, o motorista desistiu e se entregou. No porta-malas e banco traseiro, os policiais encontraram diversos tabletes de drogas. O passageiro, um maranhense de 24 anos, tinha contra si um mandado de prisão expedido em setembro do ano passado pela Justiça de Navegantes, pelo crime de homicídio. Ele e o motorista de 22 anos se recusaram a dizer qual a origem e destino dos entorpecentes. Ambos foram levados à delegacia de polícia de Joinville para responder por tráfico de drogas e cumprimento do mandado de prisão. Muita gente vai deixar de soltar pipa, se é que me entende. 19h08. Forças de segurança de Itajaí salvam mais um bebê engasgado. Já mostramos aqui na semana passada. O primeiro caso foi em fevereiro, mas teve na semana passada também. Desta vez foi o bebê Joaquim. E quer saber com o que ele se engasgou? A gente conta agora. No caminho do hospital, a mãe do pequeno Joaquim encontrou anjos fardados. Policiais, militares e agentes da Coordenadoria de Trânsito salvaram a vida do neném de apenas 1 ano e 3 meses. A mãe levava a criança ao hospital, pois já estava com febre. Próximo à barreira da segurança, ele teve uma convulsão. Ela parou na barreira e Joaquim já recebeu o atendimento das equipes. Estava muito quente. Aciona o vaso, né? Após as manobras feitas pelo agente de trânsito Alexandre, que também já passou por uma situação parecida com a filha, o bebê voltou a respirar. O Alexandre, apesar de experiente, se emocionou. Eu passei pelo mesmo fato com a minha filha. Ela tinha aproximadamente a mesma idade. Por sorte, eu também consegui trazer ela de volta, recuperar ela. Na hora a gente tem que agir com frieza, né? Segurar um pouco a emoção, porque é uma vida que depende da gente. A gente
uma criança, principalmente. Eu já tinha passado isso e eu sei a importância que é para um pai e para uma mãe poder ver um filho se recuperar depois de um trauma tão grande. Como a criança ainda respirava com dificuldades, foi a Polícia Militar quem fez o encaminhamento da família e do bebê até o hospital. Joaquim já está em casa, passa bem, e é a mãe quem faz o agradecimento especial. Joaquim estava com uma convulsão febril, engasgou por conta da saliva e eles conseguiram auxiliar o nosso filho fazendo a manobra, nos levaram até o hospital mais próximo também, né? Então aqui todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão. Vocês salvaram o nosso pequeno. A gente como pais, por mais que soubéssemos o que fazer, não conseguíamos. Precisamos dele. Muito obrigada. Obrigado. Ô mãe, pai, a gente entende, pode ter certeza. E ao guarda municipal Alexandre, que se emocionou, isso é o choro da alegria. Mais do que isso, é o choro da vida. Para o senhor, guarda. Não é à toa, é uma missão, viu? E o senhor está desempenhando muito bem essa missão. Bom, como a gente falou, foi o segundo caso em pouco mais de um mês em Itajaí. O primeiro também foi atendido pelas equipes de segurança que atuam na Barreira, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Operação Recomeço. Bebê de 1 ano e 7 meses havia se engasgado com a comida. E um policial que havia passado há pouco tempo pelo curso de formação de soldados é quem conseguiu fazer a manobra de Heimlich e salvar a criança. Anjos, com certeza. Intervalo da imagem de Floripa enchendo a tela, a nossa capital, abraçando toda Santa Catarina. 19h11. Já voltamos. Santa Catarina está de volta. Muito obrigada pela sua audiência. A gente segue com os maiores destaques de Santa Catarina. E agora, o Tá Na Hora traz para vocês novas imagens do acidente do Morro dos Cavalos, que completou uma semana ontem, dia 13. As imagens que vão estar na tela para vocês agora, vamos abrir para o pessoal, mostram a carreta passando pelo controle de velocidade no quilômetro 233 da rodovia federal. O vídeo mostra, inclusive, que o veículo passa a 57 km por hora, no redutor que exige ali a velocidade máxima de 60 km por hora, pelo menos nesse trecho da BR-101. Logo em frente é possível ver uma saída para a Marginal e entrada ali no bairro Maciambu e a mureta metálica de segurança da rodovia, né? O guarda-reio, à direita da rodovia. Agora, é aqui que a carreta se perde, cai e o vídeo ainda mostra a explosão logo depois, né? A gente tem aqui na frente, vocês vão ver agora, ela quase se perde, olha só. A gente entende pelo menos que ele não consegue fazer a curva. Essas dúvidas sobre a velocidade são sanadas aqui para o público, né? Pelo menos a gente mostra na imagem que a carreta passou a 57 km por hora, não conseguiu fazer a curva. E agora a gente vê outros 5 caminhões aí parados, sentido sul, 2 que viram o acidente acontecendo e outros 3 vindo em sentido norte depois da explosão da carreta, né? Agora, ainda restam alguns litros de combustível dentro da carreta que está hoje no pátio do município de Palhoça, e a carreta agora vai seguir com as investigações até que seja concluído de fato o que aconteceu nesse acidente, né? As perguntas ficam no ar, mas uma delas era a velocidade desse motorista. Agora, a gente tem mais informações com a Sofia Gonzalez. É isso, irmão? A gente vai seguir daqui? Sofia está chegando com a gente. Ainda sobre esse acidente do Morro dos Cavalos, a Polícia Rodoviária Federal segue apurando as causas. Como eu disse, agora a carreta segue para investigação. Para isso, utilizou uma nova tecnologia para fazer a reconstituição do acidente. A Sofia está sabendo como foi e vai contar mais para a gente. Sofia, boa noite. Estou vendo que está um ventão por aí nessa segunda-feira, já começando a semana nesse friozinho, né? Temos mais informações, então, desse acidente que já fez uma semana. Passa rápido, né, pessoal? E a gente repercutindo esse caso que tomou notoriedade em todo o Brasil. O que temos de novo, Sofia? Boa noite. Pois é, né, Júlia? Boa noite para você, para o Cleiton, para todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Você fez uma retrospectiva desse acidente que aconteceu, então, no começo desse mês, né, envolvendo mais de 25 veículos ali na altura do Morro dos Cavalos, na BR-101 em Palhoça. E agora a Polícia Rodoviária Federal segue apurando as causas desse acidente, né? Eles voltaram ao local nesse fim de semana e usaram uma tecnologia chamada scanner 3D, que esse equipamento registra digitalmente a geometria da pista e do entorno.
E esse escaneamento, junto com as informações colhidas no dia do acidente, como, por exemplo, as filmagens, as imagens de monitoramento, os depoimentos e também a documentação, vão auxiliar, então, na reconstrução da dinâmica e da cronologia desse evento, né? Mas ainda não há um prazo de entrega para esse laudo pericial. E nessa terça-feira, um outro ponto de atenção também ali nesse mesmo trecho da BR-101, né? Que a Artérias Litoral Sul, que é a concessionária que administra a via, vai fazer um bloqueio total da pista, né? No quilômetro 231 para a retirada de uma rocha. Isso também ali no Morro dos Cavalos. E por causa dessa operação, então, a via vai ser bloqueada das 6 às 7 da manhã. Esse bloqueio vai acontecer no quilômetro 229 sentido sul e 236 sentido norte. Aí a orientação da concessionária é para que os motoristas aguardem um local seguro até a liberação da via, que será depois então das 7 horas da manhã. E para informações adicionais, ali caso alguém tenha alguma dúvida, precise de auxílio, tem um número da Artérias que pode ser acionado, viu? É o 0800 725 1771, que fica disponível 24 horas por dia. Então, atenção amanhã para quem for passar bem cedinho de manhã ali pelo trecho do Morro dos Cavalos na BR-101. Júlia. Obrigada, Sofia, pelas informações. A gente segue agora repercutindo esse assunto. Agora, Roberto Azevedo ao meu lado, porque o Fórum Parlamentar Catarinense já tem uma data definida para tratar do assunto Morro dos Cavalos junto à ANTT. É isso, Roberto? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite a você que nos assiste. Não só junto à ANTT. A informação foi complementada pelo Fórum Parlamentar agora há pouco. Também haverá uma audiência com o ministro Renan Filho. Você se lembra, semana passada, troca de farpas com o governador, etc. e tal. Também vai haver esse encontro. Os dois vão acontecer no dia 23. Portanto, semana que vem, depois do feriadãozão, vão acontecer dia 23. Primeiro, 3h30 da tarde, o encontro com o ministro Renan Filho para discutir a questão da reorganização do contrato do trecho concessionado da BR-101 Norte e depois obras no Morro dos Cavalos. Uma coisa está relacionada com a outra. E a ANTT também dentro desse escopo. O que está dentro desta proposta? Uma delas, pegar aquele projeto original dos 2 túneis, muito caro, 1 bilhão e 200 milhões de reais cada um dos túneis, para fazer com que este problema que a gente vê nas imagens toda semana seja resolvido. Não vai ser, porque tem um outro problema no Morro dos Cavalos, que é a necessidade de contenção de encostas. Há muita queda de barreira lá, muita queda de barreira. Então, a sugestão é melhorar as encostas e fazer o contorno. Um contorno viário, quer dizer, uma outra pista, que é a proposta que tem, inclusive, o respaldo do governador. O governador Jorginho Melo diz que o governo de Santa Catarina abre até mão de receber aqueles 380 milhões dos 465 milhões que foram repassados para o governo federal fazer obras em Santa Catarina no governo de Carlos Moisés, para pagar metade da obra. Quer dizer, uma obra urgente, precisa ser solucionada de maneira urgente. Nestas 2 reuniões semana que vem em Brasília, Júlia, não teremos a presença de deputados estaduais de Santa Catarina. Isso já está confirmado. Vão ser apenas os deputados federais e os senadores do estado. Mas é importantíssima essa conversa. É importantíssima esta reunião com o ministro Renan Filho, tanto quanto a reunião com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, os 2 responsáveis pela área, Ministério dos Transportes e a ANTT. Portanto, são 2 informações importantes. Mas você quer saber de mais uma informação sobre transportes? Por favor, Roberto. Pois é, o governo de Santa Catarina vai anunciar oficialmente daqui a pouco, num evento na Casa da Agronômica, uma linha direta ligando Florianópolis ao Peru, a capital Lima, no Peru. Portanto, mais um voo internacional direto que vai ser operado de Santa Catarina para fora. Já temos Chile, já temos Argentina, já temos também Portugal direto. Também o voo da Copa Airlines até a cidade do Panamá, fazendo a escala para Miami, né, nos Estados Unidos. E agora teremos também um voo para o Peru.
Isso é uma vantagem, quer dizer, uma vitória para Santa Catarina, mas a gente tem que provocar o seguinte, eu sei que o governo do estado está trabalhando nisso. Não é só o catarinense poder usar, é trazer esse pessoal de lá. Trazer gente do Peru, trazer do Chile, trazer do Panamá, dos Estados Unidos para Santa Catarina, também de Portugal, porque agora tem voo direto. O voo direto é tudo de bom, é entrar e chegar no destino. E as discussões continuam, né, Roberto? Aparentemente, do Morro dos Cavalos, a gente está bem longe de finalizar essa novela, que é as obras do Morro dos Cavalos, né? Muito obrigada, Roberto. Só um detalhezinho. Grande temor, Júlia, antes do dito isso, é de que, passado esse afogadilho, esse acidente que aconteceu com o caminhão, foi há um domingo atrás. Quer dizer, nós temos aí há 7, 8 dias do acidente. Que isso não esfrie e que os ânimos também não esfriem. Nós temos que ter uma solução para o Morro dos Cavalos. Agora sim, dito isso, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Roberto. Agora, Cleiton, a gente vai de transporte e acessibilidade para saúde pública, é isso? É verdade, Júlia. Agradecendo a você que está chegando aí, 19 horas e 22 minutos. Ligou a televisão agora? Você está bem, hein? Você está aqui no nosso Tá Na Hora. Quero mandar um abraço para o pessoal de Palhoça, viu? Alô, Palhoça! Rapaziada, acompanhou em peso o Tá Na Hora direto de Palhoça e encheu a Praça 7 de Setembro junto com a nossa equipe. Obrigado, palhocense, pelo carinho com a tarde a nossa hoje. Foi demais. Uma boa notícia para a saúde pública de Joinville. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou dados que indicam redução nas filas de espera por consultas e exames no município. Quem tem mais detalhes agora é o Renato Santos. Boa notícia, hein, Renato? Chega mais aí. Exatamente isso, viu, Cleiton? Boa notícia para o joinvilense que há muito tempo estava esperando para a redução na fila de espera para algumas especialidades. Exemplo, por exemplo, da otorrinologia, que teve uma queda de 34%, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. Para você ter uma ideia, em setembro do ano passado, eram mais de 4.600 pacientes na fila aguardando por atendimento com este especialista. Este ano, essa fila reduziu para 3.037. Para a área da oftalmologia, a redução foi de 17%, caindo de 8.691 para 7.168 pessoas aguardando por atendimento. Para nefrologista, também houve redução significativa, reduzindo de 823 para 512 pacientes aguardando por esse tipo de atendimento na rede pública de saúde aqui de Joinville. Agora falando dos exames, viu, Cleiton? Também houve redução na fila de espera, segundo informou a Secretaria de Saúde. Para a colonoscopia ambulatorial, o número reduziu de 3.465 para 631. Um número bastante significativo. Já para a endoscopia, a redução foi de 3.614 para 1.612. Boa notícia, portanto, para quem depende do Sistema Único de Saúde na rede municipal aqui de Joinville, Cleiton. Certo, Renato. Você continua com o sinal verde, igual atrás de você, com a sua participação aqui no Tá Na Hora, porque, Renato, diferente, né, da rede municipal no estado, a fila só aumenta, principalmente quando o assunto é procedimento cirúrgico. A gente tem informação de que são mais de 3.000 pacientes esperando, por exemplo, para fazer uma redução de estômago. Atualiza pra gente esses dados, Renato. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ano passado, eu acho que você se recorda que nós mostramos aqui no nosso Tá Na Hora que eram cerca de 3.000 pacientes aguardando para fazer esse procedimento. Esse ano, o número subiu. São mais de 3.500 pacientes aguardando na fila do SUS por esse procedimento cirúrgico que é considerado importante para quem sofre de obesidade. Para você ter uma ideia, Cleiton, o número de pessoas aguardando na fila é tão gigantesco que tem gente há mais de 7 anos esperando para ser atendido. Os detalhes a gente mostra agora na reportagem. O olhar triste e de preocupação é de uma paciente que sofre de obesidade e teme perder a vida. Pode dar um infarto nessa jornada, pode dar um derrame, muito peso, através da saúde também, né? Problemas. A gente teme bastante. Estamos lutando. Cirleia está na fila de espera pela bariátrica há quase 2 anos. A situação dela é de risco, pois além do sobrepeso, ela também sofre de problema de pressão arterial, cardíaco e de hérnia de disco.
o que complica ainda mais o quadro clínico. Deus livre morrer e não chegava a fazer a tão sonhada cirurgia, né? Porque é um sonho para qualquer uma, né? Porque se tivesse condições de pagar, já não estava na fila, né? Mas dói no coração da gente, né? Porque muitas pessoas não chegam a alcançar a cirurgia. Além dela, milhares de outros pacientes estão vivendo o mesmo drama de estar na longa lista para fazer a cirurgia de redução de estômago. O problema é que muitos estão há mais de 5 anos aguardando para serem chamados. Suzana espera pelo procedimento desde 2018. Bastante ansiedade, né? Tem horas que a gente até pensa em desistir, porque não é fácil chegar no peso que precisa para operar, e para manter esse peso é pior ainda, para conseguir manter. Então a gente fica nessa expectativa, nessa espera, né? Sem uma data, sem saber o que vai acontecer, e todo ano é aquela expectativa, né? Passa ano, entra ano e nada acontece. Um drama que parece não ter fim e só aumenta com o passar dos anos. Segundo a Associação dos Obesos Mórbidos de Joinville e região, a ASOBESIMOR, são mais de 3.500 pacientes esperando pelo procedimento cirúrgico. Por mês, apenas 15 pessoas passam pela cirurgia, que é realizada aqui no Hospital Regional de Joinville. Um número considerado baixo para a grande demanda de pacientes que precisam ser operados. A presidente da associação denuncia que são inúmeras as tentativas de pedidos para que o Estado acelere o chamado e zere a fila de espera pela cirurgia. Quem está esperando, a ansiedade bate, né? Então, muitos já estão prontos e não tem uma data definida. E pelo número de pacientes que tem, a gente sabe que isso vai muito longe, infelizmente. Entra 200 novos por mês, então a gente está vendo que só vai enchendo e não vai se resolvendo. De um lado, a revolta de quem depende do Sistema Único de Saúde para fazer o tratamento. Do outro, a Secretaria de Estado da Saúde, que afirma ter aumentado em mais de 140% as cirurgias bariátricas em Santa Catarina. Segundo o órgão, só na rede hospitalar estadual foram mais de 834 procedimentos somente em 2024. Número superior a 2023, quando apenas 430 pessoas foram operadas. Mas quem aguarda na lista de espera não observa essa fila andar. Tudo se agrava, a ansiedade, a depressão, onde você chega no fundo do poço ou até pedindo realmente para Deus se vale ainda a pena viver ou não. Não é mais uma vida a ser vivida, é só sobreviver ainda. Porque viver para ter sonhos, algo assim, nesse exato momento eu não tenho. Porque a gente tem sérios problemas de saúde, né? A gente vem ao médico aqui na OBESIMOR, a gente começa a emagrecer para se esforçar para fazer o tratamento, para fazer a cirurgia. E aí, quando a gente está se esforçando ao máximo, acontecem certas coisas que a gente fica desanimado. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que a denúncia feita pelos pacientes não procede. O órgão ainda afirma que na região, apenas 300 pessoas estão no programa para fazer a bariátrica e que destas, 15 estão no mapeamento para agendamento do procedimento e outras 202 estão aptas e aguardam agendamento da data da cirurgia. Pera. Na reportagem do Renato, ele disse que, segundo a secretaria, apenas 300 pessoas. É um número pequeno, né? Pouca gente, apenas 300 pessoas. Tem gente desde a década passada na fila, esperando. Tá tudo certo, só 300. Trezentinhas! Não é nada. Estamos falando de 300 vidas, mesmo que fosse uma numa fila. Aliás, tem um depoimento ali de uma mulher que desde 2018, desde a década passada, esperando. Ela só está pedindo um pouco mais de dignidade para poder viver sem dor. Cada um com a sua história. O hérnia de disco, ou é pressão alta, ou é diabetes, enfim. Mas só 300 pessoas. Você acha pouco 300 pessoas? Tá bom. Não é todo mundo que tem uma condição de procurar um hospital particular para fazer a cirurgia. Que bom, né? Se todos tivessem uma condição, como teve a Jojo Todinho, por exemplo, que fez por conta própria, que perdeu 86 quilos. E diga-se de passagem, ô Júlia Matos, a Jojo Todinho tá uma gata. Tá linda ela. Vida longa, Jojo Todinho. Representantes do governo do estado voltaram a se reunir com líderes indígenas de José Boatê.
O encontro faz parte do acordo firmado recentemente para que a barragem norte seja recuperada. A Natiele Oliveira tem mais informações. Isso mesmo, o governo do estado e lideranças indígenas voltaram a se reunir nesta segunda-feira em José Boatê, no Alto Vale do Itajaí. Isso faz parte de um acordo feito para a manutenção da barragem da cidade, que é a maior para a contenção de cheias no Vale do Itajaí e beneficia cerca de 1,5 milhão de moradores. O encontro ocorreu nesta manhã com a presença de 7 caciques, mais o presidente cacique Setembrino. A Defesa Civil Estadual foi prestar contas sobre o andamento dos compromissos assumidos no mês passado. O acordo vai pôr fim a uma série histórica de reivindicações indígenas. O governo apresentou as portarias já publicadas no Diário Oficial que garantem os repasses para as construções de 43 casas, por exemplo. O secretário de Defesa Civil Estadual, Mário Hildebra, dá mais detalhes. Vamos acompanhar. A questão do andamento da construção das 43 casas, 10 nas aldeias de Vitor Meirelles e das 33 nas aldeias de José Boatê. Nós apresentamos, inclusive, o documento, a portaria do governo do estado que libera o recurso para as prefeituras poderem fazer a licitação e essas obras. Uma ação importante mostrando o compromisso do governador Jorginho Melo no avanço dessas ações e dessas obras. E, ao mesmo tempo, também apresentamos as portarias que liberam a construção de uma igreja e de uma casa paroquial para a cidade de Vitor Meirelles, também nas aldeias indígenas e também na cidade de José Boatê, também na aldeia indígena. Um repasse de 650 mil para cada uma das prefeituras para a construção dessas igrejas, respondendo aí uma demanda judicial antiga também. Vale ressaltar que as obras na barragem de José Boatê ainda não foram iniciadas. Isso porque está sendo feito um levantamento pela Celesc para identificar todos os problemas. E é claro que a gente vai seguir acompanhando esse caso. Volto com vocês aí no estúdio. Como sempre, né, Natiele? Obrigado pela sua participação. 19h32. Quer saber como é que vai ser o tempo nesta terça? Roda a vinheta que a Júlia está chegando. Bora planejar a semana? Vem comigo então, que a gente vai começar nesta terça-feira, começando a semana, já com o sol retornando e o aumento de nuvens ao longo do dia, viu? Mas atenção, do oeste aos Planaltos e no Vale do Itajaí, há chance de chuva e temporais isolados, especialmente a partir da tarde. Já no litoral, região leste, a possibilidade de chuva é bem menor. Então, por aqui, o guarda-chuva pode até descansar um pouquinho, viu? A gente veio de uma semana mais turbulenta com relação às chuvas. Essa semana promete ser um pouquinho mais tranquilo. As temperaturas seguem amenas, com máximas ali entre 21 e 24 graus, ou seja, nada de calorão por enquanto. Agora, a alta pressão se afasta para o oceano e uma nova área de baixa pressão começa a influenciar o tempo por aqui. Então, vocês vão conseguir sentir as mudanças ao longo do dia. Bora dar aquele giro nas regiões catarinenses para essa terça-feira? Olha só, máxima de 22 graus aqui no extremo oeste, mínima de 13, com aquela chuvinha no final do dia que eu contei para vocês. Vale do Itajaí com máxima de 23 graus, mínima de 12. Serra Catarinense com máxima de 22 graus. Pode chover em algumas cidades por aqui, mas a maioria vai se manter o sol e aquele dia nuviado. 23 de máxima na região norte de Santa Catarina, litoral, com máxima de 23, mínima de 12, aquele comecinho do dia. E região sul, com chuva no final do dia, máxima de 23 graus. Agora, aí na sua cidade, o tempo já começou a mudar? Manda pra gente no WhatsApp, já pede a sua cidade, aparecendo aqui na previsão do tempo. A gente separou as mais pedidas, vamos lá? Governador Celso Ramos para essa terça-feira, máxima de 22 graus, mínima de 16. Joaçaba com máxima de 21, finalzinho do dia aquela chuva. Gaspar com máxima de 22, mínima de 14. Lages na Serra Catarinense, máxima de 19, chuvinha no final do dia, mínima de 11. E Meleiro com máxima de 23, mínima de 13. O sol vai aparecer por aqui, mas como eu disse, final do dia, aquele temporal isolado para finalizar a terça-feira. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais destaques para vocês. Imagens de Balneário na Praia Central, de frente para a Roda Gigante, olha só, 22 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tá na hora, Santa Catarina de volta com vocês e agora a gente segue para a Serra Catarinense, é isso, Cleiton? É verdade, porque olha só, a festa do Peão se aproxima, mas o nosso assunto também agora é sobre a política de Lages, que é muito importante. Você está vendo aí imagens da prefeita Carmen Zanotto, porque nesta segunda-feira aconteceu uma coletiva de imprensa sobre os 100 dias de governo da prefeita.
foram apresentadas as principais ações e também novidades sobre um novo formato para a Festa Nacional do Pinhão desse ano. Quem chega pra gente? Soiane Diniz. Nesses primeiros 100 dias, já foram investidos R$2,5 milhões em obras na cidade. 40 contratos de obras já foram finalizados, dos 65 que estavam em andamento. E na chamada Operação Tapa Buracos, 100 toneladas de massa asfáltica usinada já foram utilizadas em diversas ruas da cidade, além de obras de recapeamento e reperfilagem. Também os serviços de limpeza, roçada e capinagem de mais de 350 quilômetros foram feitos nesse período. Recebemos uma cidade numa situação muito precária, abandonada literalmente, e isso eu posso falar desde a questão das praças, do mato nas ruas, das nossas calçadas, dos buracos, da falta de estrutura na nossa rede de ensino, na rede de saúde. O trabalho foi muito intenso em cada uma das pastas, mas o mais importante é que a gente está conseguindo trabalhar e mostrar para a nossa população tudo aquilo que já foi feito. Na área da saúde, foi realizada a contratação de mais vacinadores e a abertura de salas de vacina nas unidades básicas de saúde e no centro da cidade, além do programa Agenda Mais Consulta, onde serão contratados 70 novos médicos que atenderão consultas agendadas na rede de saúde municipal. Além disso, a prefeita Carmen Zanotto também falou sobre as mudanças na Festa Nacional do Pinhão para esse ano. Bom, primeiro nós estamos trabalhando a Festa Nacional do Pinhão desde os primeiros dias do mês de janeiro. Nós temos um PIC, que é um programa de incentivo à cultura do estado de Santa Catarina, que nós trabalhamos ainda no ano passado, em dezembro, e já estão assegurados, então, os recursos para a Sapecada e o Recanto do Pinhão, e agora nós estamos trabalhando com os recursos para os shows nacionais, uma vez que nós tivemos, a gente pode dizer, deserta, né? As licitações para os grandes shows acontecerem no Parque de Exposição. Por quê? Porque as empresas que vieram participar do processo licitatório, nenhuma delas apresentou condições técnicas de tocar uma festa da magnitude da nossa Festa Nacional do Pinhão. Coletivo importante juntamente com todo o seu time, em Lages. E por falar em time, Júlia, me permite dar um recado rapidinho. Amanhã a gente não vai ter apenas um time na sua tela. Vamos ter 2 timaços duelando. E olha só, Champions League na tela do SCC SBT. Amanhã, a partir de 4 horas da tarde, 15 para as 4, na verdade, você não pode acompanhar, você não pode perder, tem que acompanhar, porque vale a pena. Prepare a pipoca. Champions League com exclusividade Borussia e Barcelona. No primeiro jogo, 4-0 para o Barcelona com o show do Rafinha. E amanhã, então, mais um jogaço, é o jogo da volta. E você confere aqui e na abertura do Tá Na Hora, todos os detalhes com a Angélica Varaschini. É isso mesmo, a gente trabalha, mas também assiste jogo. Fica aqui, ó, de olho no SCC SBT. Opa, e com a pipoca melhor ainda. Agora, pessoal, nessa sexta-feira a gente mostrou essas imagens aqui, ó. Senhor! Lá do Estreito, lixo espalhado pelo chão, colchão, madeira, enfim. Até televisão tinha. Até televisão. A gente repercutiu essas imagens e falou sobre essa situação que se repete em outros cantos da cidade, né, Cleiton? É, Rua Tereza Cristina. E sabe quem foi para lá? Quem foi? Sofia Gonzalez. Será que o cenário mudou? Será que a gente vai botar o carimbo do selo? Hein, Sofia Gonzalez? Atualiza? Então, Cleiton Ramos, nós viemos até aqui novamente nessa esquina da Rua General Liberato Bittencourt com a Rua Tereza Cristina, né? A Liberato Bittencourt, uma das principais aqui do Estreito também. E a gente queria dar uma notícia boa por completo, mas não é exatamente o caso. O que eu quero dizer com isso, né? Aqueles entulhos que a gente viu na semana passada foram retirados, né? Tinha, como vocês lembraram aí, tinham colchões, sofás, televisões, né? Madeiras, enfim, diversos tipos de entulho aqui no local. E eles realmente foram retirados aí em pouco tempo, né? Mas, olha só, hoje nós recebemos uma foto da comunidade dizendo que não tinha mais lixo no local. Viemos aqui agora até o local conferir e olha só, já temos vários sacos de lixo aqui novamente. E mesmo que sejam sacos de lixo, né, que não sejam entulhos, lembrando aqui que na placa, ó, que foi colocada aqui pela prefeitura, diz que é proibido depositar lixo, claramente também, né, entulho no geral, mas não é permitido colocar
colocar lixo aqui na região e a gente já vê que a cena se repete. Outra melhora também que a gente tem que destacar aqui é que essa placa, ela estava colocada no chão, amarrada com um arame ali, né? Então a gente já vê que ela foi recolocada ali de uma maneira mais correta. Mas mesmo assim, a gente vê que a situação se repete. Na sexta-feira, quando nós íamos até aqui, nós também demos um serviço, né, em relação o recolhimento de volumosos que é feito pela Prefeitura de Florianópolis, né? Que precisa ser com agendamento ali de atendimento. Então, só para relembrar, esse serviço funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde e pode ser solicitado pelo WhatsApp 4832160202, que é feito ali por mensagem de texto ou imagens, né? E assim, Cleiton, da última vez que a gente esteve aqui, você me perguntou também em relação a uma câmera, né? Ela tá lá, ó. Então, a gente consegue ver todo o recolhimento que não é feito aqui. No caso, as pessoas que depositam. Cleiton. A gente vai em busca dessa câmera aí. Vamos falar com o dono, porque a gente quer mostrar o rostinho de quem está fazendo isso. Inadmissível. Falta de informação, Cleiton, não hoje pela manhã, eu vi lá no grupo, eu digo, opa, comemoramos, não tinha nada. Agora tem de novo. Ai, o ser humano é um caso a ser estudado. Bora, Júlia. Bora, a gente volta amanhã, pessoal. Obrigada pela companhia. Até amanhã, terça-feira. Boa semana para vocês.